Boa noite a todos. Aula número 1 da disciplina Economia Regional e Urbana, do curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, segundo semestre de 2021, que começa tardiamente, agora no final de outubro. Melhor dizendo, no começo de outubro. Eu mandei um e-mail para vocês. Aliás, mandei 2 e-mails para vocês. O primeiro deles com um convite para essa aula, então vocês estão aqui por conta disso. E o segundo e-mail eu mandei programa da disciplina, que é isso que vocês estão vendo na tela. Mandei também o PDF da aula 1, que são os slides dessa aula 1, aula de hoje. E cópia de uma apostila. Que uma apostila não é um livro publicado ainda, mas eu tenho essa apostila já faz algum tempo, venho melhorando, talvez ano que vem vou publicar aí, tá certo? Então, por enquanto é uma apostila. Então é isso, mandei essas 3 coisas para você. Plano de ensino, apostila e slides da aula 1 de hoje. São 15 semanas de curso, ou seja, vai direto até a véspera de Natal, para entre Natal e Ano Novo, e depois volta no começo de janeiro e termina a aula no longínquo 27 de janeiro de 2022. É que nem o Campeonato Brasileiro de Futebol, né? Começa no ano e termina no outro. Vai ser a mesma coisa aqui. Então vamos lá. Ciências Econômicas, Economia Regional e Urbana. Eu sou Paulo Costa Curta de Saporto. Meu e-mail é sa.porto@unifes.br. E essas aulas da disciplina vão ser nas quintas-feiras, sempre da quinta-noite, tá? Das 19 às 22. Tem um atendimento online, eu fico, para quem precisar entrar em contato, seria 1 hora antes da aula, né? E é isso. Eu coloquei Moodle e Google Meet. As aulas vão ser todas em Google Meet e gravadas no meu canal. Só que meu canal não é esse e-mail, então anote aí. Meu canal é saporto27@gmail.com. Se bem que se você no YouTube, né, o canal do YouTube. Se bem que se vocês entrarem no YouTube me acham lá fácil, só colocar o meu nome aí, Paulo Costa Curta de Saporto, mas é saporto27@gmail.com, tá? Então as aulas vão estar lá disponíveis, tá? E sempre Google Meet eu gravo e coloco lá para vocês assistirem. Essa disciplina vai ter um monitor nesse semestre, que é o Breno Caldeira dos Reis, que tem o e-mail breno.caldeira@unifes.br. Vamos ver se o Breno está aí. Breno, você está por aí? Sim, professor, estou por aqui. Perfeito. Boa noite a todo mundo, pessoal. Estarei aí para acompanhá-los ao longo do semestre. É isso aí. O Breno vai ajudar em muito, principalmente com a parte de dados, os bancos de dados regionais, dados sobre economia regional urbana, vai poder ajudar também com o trabalho final do curso, que eu já vou falar, né, sobre isso daqui a pouco. Ele vai gravar algumas aulas num outro horário, porque ele tem aula quinta-noite na pós, né, aula de quinta-noite, então não será nesse dia, mas num outro dia que a gente vai poder ver aí. Mas também vão estar gravadas as aulas, e se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar nesse dia que o Breno está apresentando os bancos de dados. Na disciplina, nós também vamos ter aulas de práticas de laboratório, como a gente já vai ver já, mas o Breno, o papel dele é esse, tá, gente? Ajudar a gente aí com tudo, é um grande monitor da disciplina aí. Então, breno.caldeira@unifes.br. Professor, posso falar? Sim, por favor. Eu vou pedir depois para o professor, vou fazer um Google Forms com datas e horários. Aí eu vou disparar para vocês, pessoal, para vocês votarem no que seria mais apropriado para vocês. E aí a gente marcar ao longo pelo menos até dezembro, alguns encontros nossos para a gente mexer em banco de dados, saber onde acha o banco de dados, como retira, como monta. E aí eu vou gravar essas aulas também, então quem não puder assistir ao vivo vai estar gravado, aí é só pegar gravado também. Tá certo? Isso, e se quem quiser tiver dúvidas, pode perguntar nesse dia também, né, Breno? Sim, durante a gravação tá lá. Beleza, então depois o Breno vai dar essas sugestões aí, vocês votam no dia aí. Só lembrando, Breno, que o pessoal tem aula à noite, é a turma do noturno, então vamos ver aí como é que a gente consegue, enfim, talvez seja na votação aí, como você falou aí. Enfim, obrigado, Breno. Imagina, É isso aí. obrigado, professor. Boa aula, pessoal.
Então, vamos lá. Queria apresentar no começo da aula logo o Breno para vocês aí, sei que não chegou todo mundo ainda, mas enfim, vamos lá. Então, voltando para o plano da disciplina, então é isso, tá? Meu e-mail está aqui, esse é o e-mail do Breno, e o meu canal no YouTube é saporto27@gmail.com. Muito bem, o objetivo dessa disciplina é entender esse campo da economia chamado de economia regional urbano, né, onde a dimensão espaço é preponderante, tá? Ou seja, space matters, como dizem em inglês, né? Ou seja, o espaço é relevante, o espaço é importante. Se não fosse, nas empresas não se aglomerariam na cidade de São Paulo ou em outros lugares, ou não mudariam depois de ser anos, talvez, em São Paulo, depois mudar para um outro lugar, ou mudar do Rio Grande do Sul para o Ceará. Esse local não fosse importante, essa decisão de localização não fosse importante, né, seria tudo espalhado uniformemente pelo globo, pelo planeta, e a gente sabe que não é bem assim. Vamos ter tempo de falar bastante sobre isso. Então, teorias e métodos quantitativos e planejamento desse campo da economia que mexe com essa dimensão, que é a dimensão espaço, é o foco dessa disciplina. Infelizmente, não é uma disciplina obrigatória do curso, mas é uma disciplina eletiva, que já estamos conseguindo oferecer aí pela terceira vez, espero que de agora adiante seja mais frequente, tá? Mas aqui está a ementa resumida, os modelos teóricos, tanto de localização quanto de crescimento regional, depois vários tipos de métodos quantitativos, tais como as medidas de localização e as medidas de especialização, análise de agrupamento, análise exploratória de dados espaciais, a econometria espacial, que a gente vai ver aí, tem a ver, é um modo diferente de ver a econometria tradicional que vocês veem no curso, usando de novo a dimensão espaço, modelo insumo-produto, modelos de equilíbrio geral computável e depois a dinâmica regional e política e planejamento do desenvolvimento urbano regional. Então, esse é o resumo da ementa do curso. Vou colocar para vocês aqui em forma de conteúdo programático, ou seja, esses 10 tópicos são os 10 tópicos principais do curso. Pessoal, quem tiver alguma dúvida, como eu não estou conseguindo, eu até vejo de vez em quando o chat, né? Mas eu não estou sempre olhando o chat, então posso perder alguma pergunta. Então vamos fazer o seguinte: se alguém tiver alguma dúvida, alguma colocação, por favor me interrompa e fala, professor, a gente faz assim, tá? Acho que é melhor, né? Porque realmente não é sempre que eu vejo o chat. Então, qualquer dúvida, colocação, ponto, me interrompa, tá? Em qualquer momento. Então, o conteúdo de economia regional e urbano pode ser dividido em 3 grandes partes: uma parte teórica, uma parte de métodos quantitativos e uma parte de planejamento. Então, esses 3 tópicos iniciais, a aula introdutória de hoje e as teorias de localização e as teorias do crescimento regional, fazem parte dos modelos teóricos da economia regional. Aliás, essa área aqui é bastante ampla. Eu venho orientando monografias sobre esses temas aqui, aplicações desses temas, principalmente de crescimento regional, mas também sobre localização de atividade econômica também. E aí, depois, nessa parte 2, nós vamos ver, dentro desses 5 tópicos, conjuntos de métodos quantitativos aplicados especificamente à economia regional. Primeiro, as medidas de especialização, tais como quociente locacional, e depois medidas de mudança de uma estrutura da economia regional, que seria, por exemplo, a análise diferencial estrutural. Na sequência, a gente passa para os tópicos de métodos mais recentes da economia regional e urbana, como análise exploratória de dados espaciais e a econometria espacial, né? Depois, finalmente, vamos falar também sobre análise de agrupamento ou análise de cluster, os modelos de insumo-produto e os modelos de equilíbrio geral computável, esses 2 pontos aqui de maneira mais rápida, passando. E, finalmente, chegando na última parte do curso, é a dimensão de tentativa de
planejamento, né? Ou seja, a dimensão espacial aí também é passível de políticas de governo que possam tentar influenciar no resultado, né, regional. Então, aí esses dois tópicos são os tópicos de políticas e planejamento, né, uma aplicação de uma metodologia que tenta fazer a parte do analisar e propor estratégias e projetos de desenvolvimento urbano regional. E também o tópico sobre a dinâmica regional e urbana, que é uma espécie de história aí regional aí, e até chegar aos dias de hoje. Tá, vamos ver aí dentro desses 10 tópicos, então, dividido em 3 partes, o conteúdo da economia regional. Tudo bem por aí, por enquanto? Nenhuma dúvida até o momento? Uma colocação? Precisando me Tranquilo, professor. Beleza, então vamos avante. Qualquer coisa, me avisa. Então, bibliografia básica, geralmente a gente aponta 3, sendo que uma delas, que é a apostila, esse primeiro aqui, PC Saporto, sou eu, minha apostila de Economia Regional Urbana, Teorias, Métodos e Planejamento. Ou seja, ela tem 8 capítulos, abordando exatamente esses 10 tópicos que vocês viram aí, dividido nessas 3 partes do curso. Uma apostila aí que vem sendo, vamos dizer, talhada, melhorada enfim, desenvolvida ao longo dos últimos anos, aí, pelo menos desde 2014, 2015, né? Como intenção realmente de virar um livro aí até em algum momento, mas por enquanto ela é uma apostila. Também a gente sugere, como duas outras bibliografias básicas, o livro do IPEA sobre economia regional e urbana, que tem esses 4 autores aqui, Cruz, Furtado, Monasteiro e Rodrigues Júnior. É um PDF gratuito, enfim, eu tenho aí, posso passar em um segundo para vocês também, mas isso vocês acham facilmente na internet, esse livro do IPEA, né, que é um livro gratuito. E, finalmente, um livro em inglês que está mais para constar, se vocês, ou seja, ficaria como terceira opção. Eu sei que na graduação aí tem bastante gente que tem dificuldade de uso da língua inglesa aí para os estudos, mas, de qualquer modo, fica o livro do McCann, né? O livro de Urban and Regional Economics, como outra terceira referência. Tá? Então, a bibliografia básica são esses 3. A apostila dá conta de tudo, com certeza, pelo menos para o que a gente precisa nessa disciplina, mas fica a dica aí do livro do IPEA e do livro do McCann, que eu também tenho em PDF, caso alguém necessite. Bibliografia complementar, eu vou pedir para vocês olharem com calma depois, porque ela é bem grande. Na verdade, eu fiz essa bibliografia complementar mais para vocês saberem quais são os grandes, como eu vou dizer aí, grandes referências para eu trabalhar, né, para eu e os outros economistas, pessoas que trabalham na área, né, esses textos que têm sido utilizados fortemente aí na área de economia regional e urbana. Por exemplo, esse livro aqui, logo o primeiro da lista, do Eduardo Almeida, é um livro meio recente que dá conta daquele conteúdo de análise exploratória de dados espaciais e da econometria espacial. Um livro muito bom. O Ancelan, que é aqui, 1988, Spatial Econometrics, é o livro que lança a ciência ou modo de ver espacial dentro da econometria, que é a econometria espacial, e assim por diante. Todos os outros livros da bibliografia complementar têm livros clássicos aí, tá? Então, vou pedir para vocês olharem com bastante calma. Esse aqui, Roberta Capello, Regional Economics, eu uso na pós, né, como livro de referência para pós. Tem livros do Wilson Cano, de História de Economia Regional e Urbana, muito bons. Enfim, vários livros de métodos, como Blakely, Planning Local Economic Development. Então, não se assustem, tá? Essa sessão aqui de bibliografia complementar é para quem, né, quiser aí precisar de bibliografia complementar sobre o tema, né? E aí tem aí, enfim, olha aqui uma referência da nova geografia econômica, que é o Fujita, Kurukugno Venables, Guilhoto, no caso do insumo produto, enfim. Você precisa de algum livro bom em economia regional, as chances que você encontra nessa lista é altíssima, tá bom? E assim por diante, até chegar aqui esse último Zhang aí, sobre competitividade nas cidades brasileiras. Enfim, vamos lá. Agora vamos falar de um assunto complicado, que é a questão da avaliação. Bom, enfim, vocês já estão no 4º semestre
seguido, não de faculdade, mas quarto semestre de pandemia. Então, vocês sabem muito bem como tem sido desenvolvida as avaliações, né? A nota cumpriu ou não cumpriu, passou ou não passou, enfim, não é nota de 0 a 10, enfim, essa dificuldade que a gente tem de administrar isso. Esperamos que seja o último semestre que será dessa maneira, né? Ou seja, todo mundo está trabalhando para voltar no primeiro semestre de 2022 com aula presencial, mas, por enquanto, estamos aí, né, enfim, com a vacinação, taxa de vacinação bem maior do que antes, e, né, enfim, estamos desenvolvendo, mas ainda agora é conceito cumprido ou não cumprido, tá? O que para mim vai ser considerado um conceito cumprido? Trabalho em grupo apresentado na última semana de aula. Trabalho em grupo feito ao longo do semestre, mas apresentado no final do curso. Beleza? E sobre o que é esse trabalho? Bom, aqui eu vou colocar uma explicação muito resumida, de propósito, tá? Depois, a partir da semana que vem, a gente vai falar muito sobre essa avaliação aqui, até porque é uma avaliação em grupo e é a nota, né? Todo mundo aí vai depender disso, né? Conceito cumprido, não cumprido, é um trabalho em grupo, tem que estar bom, certo? E, como eu disse, fazer ao longo do semestre, culminando com a apresentação no fim do curso. Então, sobre o que é o trabalho? De maneira resumida, a ideia é de fazer um diagnóstico ou elaborar um perfil regional de um município do estado de São Paulo. Mas não qualquer um. São Paulo tem 645 municípios, eu listei 14 deles, tá? E depois os grupos aí vão ser grupos de 4 pessoas e cada um grupo de 4 vai ser atribuído um município. Depois a gente fala sobre isso, tá? Mas então, tipo, São Paulo, São Caetano do Sul, Campinas, Santos, Ribeirão Preto, estão todos esses na lista dos 14, depois eu vou mostrar para vocês aí, fiquem tranquilos. Depois, então, a gente vai falar muito sobre isso, mas a ideia é isso, tá? É um perfil regional, elaborar um perfil regional, ou elaborar um diagnóstico. A ideia é a seguinte: entre dois períodos, 2 pontos no tempo, por exemplo, de 2010 e 2019, como que está e como evoluiu a economia do município X. Essa a ideia, tá? Essa a ideia. Se vocês, no final do semestre, conseguirem fazer isso, vai ser muito legal, vocês vão ter aproveitado bastante a disciplina, vão curtir, sim, e podendo apresentar no final justamente tudo isso que vocês descobriram ao longo do semestre e vão poder elaborar isso com a minha ajuda e a ajuda do Breno também, o nosso monitor, tá? Então, vai ter aulas de laboratório, vai ter aulas teóricas? Sim, com data show. Vai ter aulas de laboratório? Parte da aula teórica, em alguns casos, vão ser aula de laboratório, onde a gente vai tentar ver os dados, vai tentar mexer com os métodos quantitativos, tá? E aqui eu listei só alguns bancos de dados, né? IBGE, tem o Sidra, tem o Contas Regionais, Fundação SEAD do Estado de São Paulo, dados de emprego do Ministério do Trabalho e Emprego, tem o RAIS-CAGED, né, o Atlas do Desenvolvimento Humano, enfim, IPEA Data, tem muito, e o Breno é muito bom nisso, viu, gente? Então, ele vai poder te ajudar, os ajudar muito, tá, com relação a isso. E também tem um sistema, tem vários sistemas de informações geográficas que a gente pode usar, um que a gente costuma usar bastante em economia regional é o GEODA, enfim, voltaremos a falar sobre isso. Beleza? Então, essa aqui é a avaliação. E aí, finalmente, a última coisa que eu quero mostrar do plano de ensino é o cronograma, ou seja, dia após dia, o que nos espera. Tá? Então, vejam lá, ó. Semana, data, assunto, bibliografia, recursos. Então, daqui da semana de aula 1 até a semana 15, vocês sabem que são 15 semanas, né? 15 vezes 4, 60 horas aulas. Então, 15 semanas, começando na data de hoje, 7 de outubro. O tema de hoje é essa introdução que vai falar sobre a relação entre economia e espaço. Nessa penúltima coluna, bibliografia, são os capítulos da apostila, sempre, né? A referência aqui, né? É o capítulo da apostila que fala sobre esse tema, o qual né, a gente esperaria que vocês lessem. Por exemplo, quando eu soltei o e-mail hoje, eu coloquei, ó, pessoal, leia para a aula de hoje, o capítulo 1. Sei que provavelmente deve ter sido complicado de executar isso, mas ficou a dica, né?
ou seja, já tinha avisado que para a aula de hoje era o capítulo 1, tá? Mas o capítulo 1 ele é curtíssimo, curtíssimo, tem 12 páginas, né? Então vocês podem olhar, talvez um pouquinho menos até, vocês podem olhar com calma depois na apostila. E a aula de hoje, os recursos aqui na última coluna, que a gente usa? Então vai ser sempre data show, que é isso daqui, né? Apresentado através do Google Meet, e depois, em alguns casos, laboratório de informática. Hoje não vai ter, por exemplo, e nem na semana que vem é pesada, teórica, não vai dar tempo de ter laboratório. Então, o laboratório começa na terceira semana, ou seja, 21/10. Então, o que acontece? Quando vocês estão vendo isso, Data Show, Laboratório de Informática, significa que a gente vai ver aqui as duas coisas. Tá? Então, vai ter uma apresentação de PowerPoint e depois eu vou mostrar aí dados como que se fazem presentes. Tá certo? Então, vamos lá. A partir da semana que vem, teorias clássicas e contemporâneas da localização industrial. Depois, a teoria que fala sobre economia de aglomeração. Depois, a localização do setor do varejo, que é o modelo de áreas de mercado. Depois, como o setor agrícola se localiza, né, Tatiane? Aqui é o seu tema, aqui, localização agrícola. Ah, verdade. Muito bom. Exatamente. Aproveitando a dica, tem alguns alunos aí que são meus orientandos de monografia que estão matriculados nessa disciplina e eu vou fazer uma parada aqui, né? Daqui a pouco eu continuo apresentando o programa, para mencionar que eu ainda tenho mais 2, para esse semestre, tenho 2 vagas para orientação dentro dessa área de economia regional urbana, se alguém quiser fazer a monografia, para aqueles que estão em monografia 1. Monografia 2, obviamente, não dá mais, porque tem alguns casos aqui, né, de monografia 2, mas quem for fazer monografia 1 nesse semestre e tiver interessado em economia regional urbana, me manda o e-mail o mais rápido possível, tá? Fica essa dica aí, se alguém quiser, e eu vou dar preferência para os alunos dessa disciplina de economia regional urbana. Então, é isso. Mono 1, se alguém quiser fazer nessa área, me avisa, manda o e-mail o mais rápido possível. Continuando. Então, localização do varejo e localização agrícola, depois, na sequência, a economia urbana, como que as pessoas se localizam, né, nas residências, e o modelo de hierarquia de cidades, modelo que o Murilo está usando na monografia dele também. Aí. O que mais? Aí, a partir da semana 6, está aqui, nós vamos para aulas de crescimento regional. E aí tem 3 conjuntos de explicações para o crescimento regional. 3 conjuntos, porque tem, na verdade, muitas mais teorias. Por exemplo, a teoria da base exportadora e da teoria neoclássica. Mas esses conjuntos de teorias aqui são as mais antigas, teorias dos anos 50, 60, do século XX. Capítulo 3. Depois, teorias que começam a aparecer no fim dos anos 50, mas principalmente anos 70, 80 e 90, que são as teorias marshallianas e as teorias schumpeterianas do crescimento regional. Depois, na aula 8, teorias do crescimento regional mais recentes, né, que usam como base a teoria da causação circular cumulativa, mas são a teoria da nova geografia econômica e do crescimento endógeno. Falar em crescimento endógeno regional, o Breno, nosso monitor aí, a dissertação dele do mestrado é sobre modelos de crescimento regional endógeno. Está tentando fazer aí uma aplicação para o caso do Brasil. Muito bem, aí passando já na aula 9 em diante, que será dada aí 2 de 12, a gente começa os métodos quantitativos em economia regional, tá? Os QLs, quocientes locacionais, os multiplicadores regionais, MRs, e análise diferencial estrutural são os principais métodos que a gente vai ver aqui. Tá certo? O que mais? 10. Na aula 10, entra a parte que são 2 temas relacionados, né? Análise exploratória de dados espaciais, está escrito errado aqui, a ED, e a econometria espacial. Aliás, o Ricardo Drago está analisando para o caso da indústria brasileira, utilizando um modelo de uma análise exploratória de dados espaciais na monografia 2 dele, que vai desenvolver esse semestre.
Então, tem esses métodos aqui no dia 9/12, na semana 11, a análise de agrupamento, e aí a gente dá, no dia 16/12, dá uma parada, porque ninguém é de ferro, tem Natal e Ano Novo, e espero que vocês voltem depois do Ano Novo, hein? Porque na semana 12, dia 6, tem aí essa aula sobre modelo insumo-produto e modelo de ECG, né? Equilíbrio Geral Computável, EGC, né? Esse tema aqui a gente não usa tanto aqui na Unifesp, mas eu apresento porque é um modelo importante. Aliás, o pessoal do Nereus, Núcleo de Economia Regional e Urbana da USP, usa bastante, né? O professor Eduardo Haddad, André Chagas e outros, e o próprio Joaquim Guilhoto, que saiu da USP agora, está lá na OCDE, utiliza bastante esses tipos de modelos aqui. Tá? Então, é um resumo aqui. E, finalmente, a terceira parte do curso a gente vê nas aulas 13 e 14. Nessa aula 13, uma aula bastante importante, onde a gente mostra a metodologia de desenvolvimento urbano regional. Tá? E na aula 14, a gente finaliza com essa aula aqui interessante, é isso que a gente mostra um pouquinho, né, a questão das regiões, como se fosse uma história, mas a história das regiões, de maneira bem resumida, até chegar nos dias de hoje, né? Porque, ou seja, é uma espécie de análise de geografia econômica do desenvolvimento do Brasil, nesse sentido, ou seja, geografia econômica no sentido de como, né, como que o produtivo, né, o setor produtivo se localizou no espaço e como que isso mudou ao longo do tempo. Tá? Então, a gente, só como exemplo, a gente tem uma concentração da indústria em São Paulo, mas por que justo em São Paulo? Porque foi a primeira local que se beneficiou do desenvolvimento do café, e o café foi a nossa primeira produto exportável cujos lucros ficavam no Brasil, né? Como a gente viu em história, todos os outros produtos anteriores, pau-brasil, açúcar e ouro, né? Enfim, os lucros foram enviados para Portugal. Então, a partir do café nasce a indústria paulista e depois a indústria paulista se concentra bastante. E aí, nessa dinâmica mais recente, a indústria, quando cresce no Brasil, vai para outras áreas também, tendo aí uma espécie de desconcentração industrial. Né? Então, essa aula aqui também é bastante interessante, importante ir lá no final. E no final do mês, então, a gente faz a apresentação dos grupos. Né? De novo, depois eu vou falar em mais detalhe sobre o trabalho de grupo, tá certo? Pessoal, eu falei muito. Tem alguém que tem alguma dúvida, algum comentário sobre tudo isso? Porque aqui a gente termina o programa da disciplina aqui. Eu só listei na última página as aulas de laboratório. Tá? São essas 9 aqui. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Alguma questão, algum posicionamento? Continuemos, então? Ok. Sim, professor. Pois não, diga. Sim, continuemos, tá. Beleza. Ok. Está aqui a apostila, Economia Regional Urbana. Só também apresentando rapidinho para vocês. A apostila tem esses 8 capítulos, tá? Também divididos em 3 partes, tá com a cara do curso. Então, já mandei para vocês. Se alguém não recebeu, por favor, me avise, tá? Que eu dou um jeito de mandar. Outra coisa, se alguém prefere que mande o e-mail em um outro endereço, me avise. Por exemplo, o Alexander, ele tem 2 e-mails aqui, um Hotmail e um Gmail. Não sei se você prefere que mande num ou manda nos 2. Guilherme Bentes também tem 2 Gmails. E eu peguei esses e-mails do sistema da Unifesp. Então, por isso que às vezes tem mais de um e-mail para cada aluno, né? Por exemplo, Guilherme Palazzoli tem um e-mail da iCloud da Unifesp. Então, vou pedir para vocês depois virem com calma. João Pedro Brito Oliveira também, Júlia Lima também, Laura Figueiredo também tem 2 e-mails, Lídia também tem 2 e-mails, Natália tem 3, e é isso. Tá? Então, se alguém quiser que eu
use um e-mail em particular e me avisa depois, tá? Por enquanto, são esses os e-mails que eu tenho de vocês. Perfeito, pessoal? Tá, e finalmente, antes de começar a aula de hoje, que já estão aqui os slides, eu vou apresentar bem rápido, mas bem rápido, e depois eu vou voltar isso com mais detalhe, tá? Sobre a avaliação. A avaliação, ela é basicamente preparar um diagnóstico do município atribuído, depois de haver coletado os dados para vários tipos de indicadores econômicos e sociais. Tá? Então, eu vou ajudar o Breno também, e é isso. Vamos coletar primeiro indicadores econômicos e sociais e depois para um município do estado de São Paulo, que eu vou designar para cada grupo, tá certo? Só que esse município tem que ter como referência, duas referências, a microrregião no qual ele é incluído e o estado de São Paulo. Ou seja, a microrregião e o estado de São Paulo são a base de referência. Tá? Essa história de microrregião eu vou voltar depois, daqui a pouco eu falo sobre isso, mas, por exemplo, Campinas, você tem o município de Campinas e você tem a microrregião de Campinas, que inclui aí vários municípios, não lembro se são 17, esqueci o número total. Mas o que vão ser os municípios, só para ficar nesse exemplo? Vai ser Campinas, Valinhos, Vinhedo, Indaiatuba, Sumaré, Paulínia, Jaguariúna, ou seja, os municípios no entorno de Campinas que vão formar uma microrregião chamada microrregião de Campinas. Então, a discussão vai ser sobre esse município, Campinas, o município principal, mas nós vamos usar duas referências como região maior: a microrregião de Campinas e o estado de São Paulo. Tá? Não vou usar o Brasil como base de referência, embora eu pudesse também. Aqui em análise regional, às vezes a gente pega o Brasil como base de referência. Tá? Então, é isso. Sei lá, São Caetano do Sul, microrregião qualquer. É a microrregião da capital metropolitana de São Paulo. E o estado de São Paulo vão ser as suas duas referências. Tá certo? Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre o grupo e as cidades. Mas olha só, com esses dados em mãos, vocês vão precisar fazer 5 coisas e depois apresentar um lindo, maravilhoso PowerPoint no final do curso. Né? E nesse lindo, maravilhoso PowerPoint, o que teremos? Um diagnóstico sobre o município atribuído, que o grupo vai fazer. Tá certo? E que tipo de que vai ter nesse PowerPoint? Vai certamente ter uma introdução, e dentro dessa introdução teremos, basicamente, o mapa e alguns dados, o mapa apontando o município, a microrregião e o estado, claro, e dados que caracterizam aquele município para 2 anos, 2010 e 2019. Tá? Se por acaso não tiver o dado para 19, passa para 18. Se não tiver 18, passa para 17. O que eu duvido. Eu já andei vendo com o Breno, parece que tem todos esses dados. Tá bom? Depois a gente vai ver. Na caracterização, a gente vai precisar dessas variáveis aqui. Não se preocupe com as variáveis agora, a gente vai ver isso com muita calma. Mas basicamente é essa lista aí. Depois, com esse monte de dados e com a introdução pronta, aí vocês vão fazer um QL, quociente locacional, e um multiplicador regional para a sua região, usando o multiplicador de emprego, nesse período. Depois, a gente vai ver a mudança na estrutura da disciplina. Peraí, gente. Desculpe. Perdão, esqueci de desligar aqui. Prontinho. Análise diferencial estrutural, ela mede a mudança na estrutura de uma região. Nós vamos fazer isso para o município. Depois, nós vamos ver, para os dados, uma análise exploratória de dados espaciais para a variável de emprego, né, usando o software Geoda, que é um software espacial, né, que usa mapas e informações espaciais. Vamos, finalmente, terminar com aquele plano de desenvolvimento urbano regional, com aquela metodologia. Nós vamos elaborar um resumo do resumo do resumo. Com tudo isso em mãos, nós vamos fazer uma sugestão de um pequeno plano, não é nada grande, nada elaborado, são poucos, 1 ou 2 slides, 3 no máximo,
que tenha esse diagnóstico, os objetivos, as estratégias, tá bom? Então, pessoal, eu não passei de propósito isso aqui para vocês ainda, porque não queria queimar etapas, mas só para mostrar para vocês o que vos espera como avaliação. E como está descrito aqui em azul, bem, em letras bem grandes, a avaliação é em grupo, tá? Então, primeira coisa que eu queria pedir para vocês agora, fechem um grupo de 4 integrantes. Não 3, não 2, não 1, não 5, não 6, 4 integrantes. Por quê? Porque nós estamos em 39 alunos, talvez vai se matricular mais um ou dois, aí vai dar 40. 40 dividido por 4 dá 10 cidades, então a gente pode fazer para 10 cidades diferentes. Então, a não ser que vocês, sei lá, é para fazer grupo de 5 ou de 6? Não. Mas a não ser que, num caso muito excepcional, vocês estão trabalhando desde introdução à economia em um grupo de 5, aí eu abro uma exceção, tá? Mas a maioria, a ideia é para ser 4 integrantes. Então, o favor que eu queria pedir para vocês, que estão me assistindo aqui e conhecem as outras pessoas, vão começando a formar esses grupos, tá certo? Então, por favor, aí, se vocês quiserem, eu posso passar uma lista dos alunos que estão matriculados para vocês saberem, e começar a conversar um com o outro. Isso ajuda, pessoal? Isso ajuda se eu passar uma lista com o nome dos alunos? Para vocês formarem os grupos, ou não precisa? Ajuda de acordo com Gustavo, Isadora. Vocês também acham, gente? Então, beleza. Eu vou passar a lista dos nomes das pessoas e aí vocês formam grupos de 4, tá bom? Até a aula que vem, ou no máximo até a terceira semana. E aí, eu depois, como eu disse, um relatório em PowerPoint será apresentado no fim do curso, na última aula, 27 de janeiro. O Breno não acha que a gente vai conseguir fazer os 10 grupos em um dia, talvez a gente faça em 2, vamos ver aí, mas é no fim do curso, tá? E a apresentação de maneira remota, ou seja, numa aula igual a essa, ou seja, numa aula de Google Meet, a gente se reúne e aí vai, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Está aqui a lista dos municípios. Eu coloquei 14 municípios, mas eu vou atribuir para cada grupo, depois, uma dessas cidades. A não ser que alguém queira alguma cidade em particular, se for o caso, me avise. A não ser nesse caso, eu vou atribuir aí, depois que vocês tiverem os grupos formados, eu vou atribuir uma cidade dessas para cada grupo. Mas, sei lá, se você, por exemplo, é de Sorocaba, entende com essa cidade, quer fazer Sorocaba de qualquer jeito, me avise. Santos, Ribeirão, Araçatuba, Santo André, está aqui a lista, tá? Beleza, gente? Então, se alguém quiser alguma cidade em particular, me avise. E não se esqueçam, por favor, de já fazendo isso. Preparar o grupo, quem são os 4 integrantes. Professor, a gente já está com o grupo pronto aqui. Ótimo. Quer escrever já no chat? A gente até escreveu aí já, tá para cima. Cadê? É que como eu falei, eu não tenho dificuldade de ver o chat. Não que eu não enxergo, mas Enzo, Iago, Pedro e Fabrício. Beleza. Tá. Se tiver mais algum grupo depois, pessoal, já tiver algum grupo pronto, já coloca aí. Se tiver alguma cidade, no caso vocês aí, me avise. Beleza. Então, vamos lá. O que eu estou fazendo? Aqui. Então, é isso. Depois eu vou falar mais sobre o trabalho. Isso aqui é só a primeira conversa. Comecemos. Esse PowerPoint aqui, então, é o PDF da aula 1, que eu já passei para vocês. É uma aula introdutória sobre a relação entre economia e espaço, tá? Que vai dar para a gente aí um panorama da economia regional. Esqueçam esse slide aqui, que isso não vale. A nota é cumprido ou não cumprido, não tem mais nota 6, 6,5, pelo menos esse semestre. O outro semestre é outra história. Vamos lá, isso vocês já viram. O curso está dividido em 3 grandes partes. Modelos teóricos, o tema 1, 2 e 3. Depois, os métodos quantitativos,
temas 4, 5, 6, 7, 8, e depois sobre planejamento, né, ou seja, o papel do governo. Aí temos 2 temas, em total de 10 temas, 14 aulas, enfim, vamos até janeiro. Isso que eu já falei. E aqui é aquele cronograma do curso, semana a semana, está aqui, da semana 1 até a semana 15. Tá? Aqui, em termos de aulas teóricas, vocês já viram, então está só repetido aqui, e aqui as 9 aulas práticas. Então, a gente vai ver IBGE, RAIS, SEAD, do Governo do Estado de São Paulo, PEA Data, Atlas de Desenvolvimento Humano, FINBRA, que é um banco de dados sobre contas públicas. Não sei aí se alguém se interessa fazer um trabalho de gestão pública, ou melhor, de contas públicas, só que do ponto de vista regional. Esse banco de dados é bom, chama FINBRA. Depois, os mapas que a gente vai usar, vem no site do Nereus, da FEA USP, tem, né, uma série de mapas lá que a gente pode utilizar aqui no curso. E depois são as aulas sobre os métodos. O método QL, o método ADE, a ED, econometria espacial, análise de agrupamento, insumo-produto, e, finalmente, sobre a metodologia de planejamento urbano regional, que a gente vai apresentar lá pela aula 13. Beleza? Então, isso aqui a gente já viu. O referência para hoje é o capítulo 1 da apostila, e pretendemos aí conversar nas próximas horas aí, dependendo de como for. A gente faz um intervalo, 9, 9 e pouco, ou vai direto, dependendo aí do... Né, se faltar pouco, eu vou direto, tá? Senão, a gente faz um intervalo 9, 9 e pouquinho, intervalo aí de 5, 10 minutos. Então, beleza. Nessa discussão introdutória, eu vou falar sobre essa relação economia e espaço, vou falar sobre algumas definições, principalmente a definição de região e a definição de espaço. Depois, quais são as grandes questões da economia regional e urbana, e depois falar um pouquinho sobre bases de dados, mas nós vamos ter um semestre inteiro para falar sobre bases de dados regionais depois. Tá? Então, essa é a agenda. Vamos visitar alguns lugares no mundo para mostrar esse ponto aqui de baixo, de como o espaço ele é diverso, como quando você vai num lugar, as atividades que estão distribuídas nesse espaço são muito diferentes uma da outra. Compara 2 Osascos. Não sei se vocês sabiam que tem 2 cidades no planeta chamadas Osasco. A nossa boa e velha Osasco, no estado de São Paulo, no Brasil, querida Osasco, e uma Osasco, que é uma cidade da região Piemonte, na Itália. Aliás, quem fundou essa Osasco de São Paulo aqui foram imigrantes que vieram dessa pequena Osasco do Piemonte, né? Ou seja, italianos que vieram e fundaram esse nosso Osasco aqui. Tá? Mas olha o interessante, enquanto a nossa Osasco tem 600 mil habitantes, a Osasco do Piemonte tem 1.500, 1.600 habitantes. Tá? Então, se você olhar no Google Maps, vamos tentar dar uma olhadinha lá rapidinho. Google Maps. Aqui. Aqui está mostrando a ponta da praia onde eu moro, onde eu estou. Não se preocupem com isso. Vamos lá, Osasco. Aliás, daqui a pouco eu venho para a ponta da praia de novo para mostrar para vocês. A boa e velha Osasco. Essa cidade que vocês estão vendo aqui, que beira a rodovia. Essa rodovia aqui, que é a Castelo Branco, em direção a Barueri, é vizinha de São Paulo, dessa grande marginal aqui, que é a Marginal do Pinheiros, né? Também é ladeada pelo Rodoanel SP-021, à esquerda dela é Carapicuíba, para a direita é Osasco, e é uma cidade que tem uma outra cara. Vamos aumentar aqui um pouco.
Eu preciso colocar aqui o mapa agora sim. É uma cidade urbana. Estão conseguindo ver, gente? Tá dando para ver? Sim, professor. Beleza. Bom que alguém responde de vez em quando aí, que a gente não fica sabendo se estão ouvindo ou não. Por isso que eu pergunto muitas vezes, tá, gente? Osasco está aqui. O bairro quilômetro 18, né? Aqui é o Rodoanel de novo. Olha só que grande mancha urbana que é a cidade de Osasco, nossa, que tem 600 mil habitantes. Faz parte dessa grande conurbação urbana da região metropolitana de São Paulo, cuja cidade de São Paulo começa aqui, né? A partir do Jaguaré, essa Vila Iara já faz parte de Osasco. Então, a divisa dos dois municípios aqui, você nem consegue ver a divisa, e aí você vê aí a grande mancha urbana da cidade de São Paulo. Agora, olha o contraste com Osasco, Piemonte. Aqui, Osasco, Turim, Piemonte. Vamos ver se dá para ver legal aqui. Olha só, cidade completamente. Dá uma olhada nessa foto aqui na esquerda. É uma cidade no meio, uma cidade agrícola, no pé do monte, por isso que chama Piemonte. No pé do monte, no caso, os Alpes, né? Tá até para ver um gelinho aqui, né? Do pé do monte, nos Alpes aqui em cima, né? E dá uma olhada, pessoal, a cara da cidade, agrícola totalmente, né? E minúscula de 1.200, 1.500 habitantes que eu falei, e em volta, como você vê, é tudo outras pequenas mini cidades, né? Ó, Castelo de Osasco e assim por diante. Airali, Sotani, ou seja, é tudo uma região agrícola, né? De produção agrícola da Itália, uma mini cidade com o mesmo nome da nossa boa e velha Osasco. Esse aqui é o Rio Pó, o principal rio que corta a cidade, que corta, desculpe, o país. Deixa eu ver uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ver se aparece aqui. Cadê? Aqui, achei. A nossa Osasco, ela já ficou longe aqui, ela está aqui mais ou menos, tá? Mas dê uma olhada onde que ela fica. Você está vendo? É agrícola, né? E aqui é o monte, aqui são os Alpes, as montanhas. De novo, pé do monte, ela fica no pé do monte, literalmente, né? Essa parte agrícola é mini cidade. Mas olha onde ela fica apenas 40 ou 50 quilômetros, no máximo, de Torino, que é uma das maiores cidades da Itália, é um grande centro urbano, e para vocês verem, né, uma cidade agrícola pode estar perto de uma grande mancha urbana, que é essa mancha aqui, dessas cidades aqui de Torino, cidades ao sul, como Moncaleri, Rivoli, e daqui, depois para a direita, não vou mostrar agora, mas se você continuar aqui para a direita, você vai sair em Milano, que é outra grande cidade aí do norte da Itália. Então, só para vocês verem isso, como é que pode, né? Duas cidades com o mesmo nome, mas tão diferentes, né? Com um espaço tão diversificado. Essa outra aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês no mapa. Vamos ver se eu acho. Se conseguir, depois vocês dão uma olhada. É uma cidade na Argélia. Olha que bonitinha, chama Ksar El Irani. Tem esse mini, parece um mini, como é que chama aquele monumento lá em Paris? O Arco do Triunfo. Isso, perfeito, meu caro. O Arco do Triunfo. Parece um mini Arco do Triunfo bonitinho nessa pracinha. E ela está aqui, a cidade, ó, escrito em árabe, nessa ponta cinza aqui. Agora, dá uma olhada à direita dela. Né? Ou seja, claramente essa cidade é um oásis no meio desse mega deserto que vocês estão vendo aqui, que é o deserto do Saara. Né? E a estradinha, e tudo isso aqui é região de oásis,
né, rodeado de areia por todos os lados, com uma estrada que imagino que não deve ser nada fácil dirigir nessa estrada aqui. Passa no meio do deserto do Saara. E o país é Argélia, esqueci de falar para vocês. Essa mini cidade fica na Argélia, e agora subindo mais com o mapa, né, é aquela cidade Ksar El Irani, é próximo dessa Laguat, que é uma cidade um pouco maior nesse meio deserto aí da Argélia. Então, olha, agora olhando de longe, né, o deserto do Saara, e depois aqui montanhas e o mar. E Alger é a capital da Argélia. Mas, de novo, eu quis mostrar esse link aí, passando um tempo mostrando essas coisas, para vocês verem de novo esse ponto aqui que eu havia mencionado, que é super importante, a diversidade das atividades no espaço. Tá? Eu coloquei também, depois vocês dão uma olhada com calma nesse endereço em Iowa, nessa mini cidade de Stuart. O interessante lá é que é tudo quadradinho, todas as estradas, as ruas são tudo em formato de retângulo, de quadrado, né? Aliás, tem cidades aqui no Brasil assim também, né? Rio Claro, perto lá de Limeira, Rio Claro é assim, tudo foram desenhados. A cidade de Rio Claro foi desenhada por engenheiros, né, que fizeram lá a rodovia, a ferrovia que chegou lá, e fizeram todo quadradinho. O interessante é que a cidade de Stuart ela é assim, tá? E perto de plantações de batatas imensas. Deem uma olhada depois, com calma. Só queria mostrar esse último caso aqui, Santos e Gênova. Quero comparar também para vocês. Santos é cidade onde eu moro, nasci, cresci, depois saí, fiquei 20 anos fora, voltei para Santos, dou aula em Osasco, mas Santos continua a mesma. E o ponto principal dessa cidade é a produção, é o porto, né? O motor da economia de Santos é o porto de Santos, né? Então, está aqui. E o interessante, comparando com Gênova, que eu coloquei logo depois, Gênova é o principal porto da Itália. Aí você vai falar assim, as duas cidades de porto vão ser iguais, né? Não é. É por isso que existe uma profissão chamada prático, que é o seguinte, o prático, ele assume, sempre que vem um navio chegando no porto, o prático vai lá e assume o navio. Por quê? Porque cada porto tem uma cara totalmente diferente do outro. E aí você tem que ser treinado para aquele porto, para dirigir um navio naquele porto. Porque se você vai num porto de Santos, olha só, você vai ver que é totalmente diferente do porto de Gênova, né? O porto de Santos, ele é... Olha só, Santos, começa aqui. Aqui é o mar aberto. Aí você vai chegando aqui, tem essa baía, beleza? Aí tem aqui essa praia, areia, que é a praia lá de Santos, e aqui começa, faz a divisa, e daqui para cá é São Vicente, aqui é Praia Grande, beleza? Nessa outra ponta aqui é Guarujá. Mas olha o interessante, o navio ele vem por aqui e ele passa aqui, ó. Estão vendo a setinha? Eles entram nesse canal que eu vou aumentar agora. Gente, essa bola azul aqui é onde eu moro, por isso que ele está apontando aqui, tá? Ele fica apontando o Google Maps, onde você mora, entregando onde você mora. Então, o navio ele entra por aqui e entra aqui, ó, onde está escrito Estuário de Santos. E a partir daqui, olha que interessante, esse canal aqui, ó, vocês certamente estão vendo essas coisas aqui. Sabe o que é isso? É o começo do porto, ou o fim do porto, sei lá. Ele vai adentrando, e tudo isso aqui é porto. Ó, continua o canal do estuário. Tudo isso aqui é porto, e continua, e ele vai indo para o centro. E detalhe, o porto, ele cresceu tanto que ele pegou as duas margens. Agora ele está em Guarujá também, agora. Já faz muitos anos, né? Então, tudo isso que vocês estão vendo do lado direito, a gente chama de margem esquerda e margem direita, né? As duas margens, é tudo porto. Então, é porto em Santos, porto em Guarujá, chama Porto de Santos, mas fica em Guarujá em parte. Então, e aí o porto vai se adentrando pela cidade e faz essa curva e chega aqui no centro de Santos. Então, quando o Brasil, quando a gente, com a nossa história aí, né, que o café veio para o estado de São Paulo e começou a ser exportado pelo Porto de Santos, o porto é isso aqui, ó, esse pedacinho do centro, onde está escrito centro, é só isso aqui. E os navios vinham até aqui
para fazer a carga e descarga do café. Aliás, a carga do café, né, que eles vinham do interior, entravam no navio, aí o navio fazia essa viagem pelo estuário que vocês estão vendo. Só que o porto cresceu muito, né? Na época só exportava café, agora exporta soja, automóveis, açúcar, suco de laranja. É o maior porto do Brasil, exporta 25% das exportações brasileiras. Então vai aí o estuário de Santos, faz essa curva, e depois o navio vem para o oceano, mar aberto. Por que eu estou mostrando isso? Para mostrar para vocês como, né, a diversidade, de novo, do espaço, como as coisas são diferentes. Isso até para coisas parecidas, supostamente parecidas, que é, no caso, o porto de Gênova. Já está aparecendo aqui, está vendo? De novo o mar. Que mar é esse? É o Mediterrâneo. Esse pedaço específico do mar Mediterrâneo chama Mare Ligure, né? E aqui está a cidade de Gênova. E aqui, olha que diferença. Totalmente diferente de Santos, né? Aqui tem uma parte protegida também, mas não tem canal. Então, o máximo que acontece é você entrar nessa parte protegida. Isso aqui é um negócio que eles construíram para que, justamente, o efeito do mar tivesse um efeito menor na cidade, e aí os navios vão entrando. E primeiro, quando o porto de Gênova nasceu, ele vinha até aqui, ó. Vocês estão vendo essas entradinhas? É o que a gente chama de Porto Antigo, é o Porto Velho de Gênova, ou seja, onde nasceu o porto. Depois ele expandiu para cá, depois construíram isso aqui, fizeram tudo isso aqui. Isso daqui é um córrego que liga o mar, e depois, olha o Porto Novo de Gênova. A maior parte das coisas sai por essa parte aqui, ó, bem longe do centro antigo, bem longe do Porto Antigo. Os navios de cruzeiro vêm aqui ainda, no Porto Antigo, mas os navios de carga vão tudo para cá, ó, para essa parte, inclusive do lado do aeroporto de Gênova. O aeroporto é do lado do porto, né? Incrível, para vocês verem a mudança. Então, essa parte aqui, Pele, Sestri Ponente, essa parte aqui é onde fica o porto novo, entre aspas, de Gênova, que vem até aqui, na verdade. Então, e uma outra coisa que eu queria mostrar, assim como Santos tem perto a Serra do Mar, dá uma olhada nisso aqui. Olha em volta de Gênova. Isso aqui é tudo serra, tudo montanha. Então, é uma cidade espremida aqui entre o porto e essa montanha enorme aqui. Tá certo? Muito bem, gente. Eu acho que já deu para fazer o ponto, né, de que as atividades no espaço são muito diversas, mas eu quis mostrar esses exemplos aí específicos para justamente mostrar, né, ou pontuar essa ideia de que o espaço é muito diverso. Então, as atividades, sejam econômicas ou atividades de, sei lá, de sociais ou de moradia, né, é muito diverso no espaço. Então, a gente tem que dar uma olhada, né, mais a fundo nessa dimensão espaço. E agora nós vamos falar sobre isso. A atividade econômica, ela se desenvolve no espaço, né? Ela não se desenvolve solta, né, flutuando sobre o ar. Não, né? Toda atividade está ligada a um ponto específico do espaço, tá certo? Inclusive, eu enquanto empresa, né, parte do trabalho, né, prévio, né, antes até do início da produção, é a escolha da localização, tá certo? Para saber se, por exemplo, os fatores que eu preciso utilizar na produção vão ter ali, ou pelo menos de maneira acessível, eles podem chegar aí, se tem mão de obra, se tem mercado ali, ou seja, uma série de coisas envolvem, a gente vai ver com calma aí, que fatores são esses, mas uma série de fatores influenciam na localização das atividades das pessoas, né? Que fatores seriam esses? A gente vai refletir depois sobre isso, né? O que afeta a localização. Mas o fato de... né, hoje... eu ia dizendo que
a escolha da localização é muito importante, ou seja, em levar em conta a dimensão espaço é extremamente importante para a atividade econômica. E como vocês viram agora, a distribuição das coisas, das atividades no espaço é muito desigual. Aliás, o espalhamento desses recursos, né, das atividades institucionais, atividades sociais, atividades econômicas, também é desigual. Você viu ali naquele desertão lá da Argélia, né, as poucas atividades que são exercidas ali. Tem um pequeno oásis, né, cercado de areia por todos os lados. Ou então o Porto de Santos, que foi de maneira histórica, crescendo daquele jeito que eu mencionei também, do centro para fora, em direção às praias, né? As coisas são distribuídas de maneira desigual. Tá? Então, por exemplo, por que o Porto de Santos que se desenvolveu e não o Porto de Iguape? Iguape é uma cidade no sul de São Paulo, também tinha um porto, né? E antes até de Santos, foi fundada a cidade de São Vicente. Santos foi fundada em 1546, São Vicente em 1532. Por que São Vicente se desenvolveu e não teve o porto, e sim o Porto de Santos é que acabou desenvolvendo? Então, essa série de coisas a gente vai pensar depois, mas tem tudo a ver com isso, com a desigualdade, né, da distribuição das coisas no espaço, certo? Desigualdade de população, de fatores que a gente usa, de fatores, recursos naturais, etc, etc, etc. Tudo isso para dizer que a dimensão espacial é de importância suma quando você fala em economia, em produção econômica. O espaço é bastante importante. Ele é fonte de vantagens, fonte de algumas desvantagens também, eventualmente. Mas, por exemplo, eu posso ter no meu espaço os fatores de produção ali disponíveis. Eu posso ter os recursos naturais ali disponíveis. Eu posso ter uma concentração de pessoas ali que me fazem ter aí, sei lá, mão de obra caso eu precise. Né? Então, uma coisa é eu montar uma indústria de software aqui em São Paulo, ou mesmo em Santos. Né? Outra coisa é eu montar naquela cidade da Argélia, perto do deserto. Né? Lá não tem concentração de pessoas ou de outras atividades. Enfim, e assim por diante. E mesmo fatores históricos, fatores que estão acontecendo agora, também influenciam nessa distribuição, tá certo? Ou seja, os portugueses que vieram aqui para São Paulo, né, vieram os bandeirantes que desenvolveram o interior, tá? Não foram sei lá, os holandeses que vieram. Aliás, os holandeses vieram, sim, foram lá para Pernambuco, mas não vieram aqui para São Paulo. Então, esses fatores históricos, tudo influencia nessa questão espacial, no desenvolvimento de vantagens e de desvantagens do espaço. Tá? Tem tantos fatores de dentro da região, endógenos, como fatores de fora da região, que são exógenos, que influenciam. Por exemplo, de novo, um fator exógeno seria a ação do governo português, né? Só como exemplo. Ou um fator endógeno, né? Eu ter uma baía, uma praia, uma baía, um Porto de Santos, você conseguiu desenvolver por causa daquele canal. Né? Era mais seguro naquela época você desenvolver o Porto de Santos naquela parte do centro. Inclusive, tinha um forte, vocês não estão sabendo, mas eles construíram e tinha 2 fortes ali, um na entrada do canal e outro mais perto do porto. Tá? Enfim, fatores históricos também são importantes. Dito tudo isso, mostrando de vários modos a importância da dimensão espacial, eu finalmente defino o que é economia regional, que nada mais é do que a análise da economia, análise econômica ou ramo da economia, que incorpora a dimensão espaço, quando você faz análise de um certo mercado ou um certo produto. Tá certo? Isso que é a economia regional, a incorporação da dimensão espaço na análise econômica. Tá certo? Então, a gente vai além de simplesmente listar leis econômicas que afetam formação de preços, que afetam demanda, que afetam níveis de produção, capacidade produtiva, crescimento, mas também eu incluo a dimensão espaço nessas leis,
nessa formatação toda da economia. Tá? E quando você fala de, como o nome da disciplina é Economia Regional e Urbana, eu preciso definir também economia urbana. Tá? É a ideia, de novo, da dimensão espaço, mas com a dimensão espaço dentro do espaço das cidades, o que a gente chama hoje de espaço urbano. Tá? O que é o espaço urbano? Aliás, para saber exatamente um espaço que tenha característica urbana, eu preciso definir cidade. Tá? E cidade nada mais é do que uma aglomeração de pessoas que tem residência fixa ali num determinado espaço. Certo? Então, os nômades, né, que ficavam indo de um ponto para o outro, não tinham residência fixa. Eles ficavam em algum ponto do deserto, depois ali acabou a água, não sei o quê, aí eu vou para outro ponto. O povo nômade não vive em cidade por causa disso, porque eles não têm residência fixa. Agora, tendo residência fixa, juntando, aglomerando e usando dessa aglomeração para fazer determinadas funções econômicas, funções políticas, funções sociais, aí sim você cria uma cidade, aí sim você desenvolve uma cidade. Então, nesse sentido, está aqui a definição de cidade. Então, quando você analisa a economia das cidades, né, ou seja, da dimensão espaço dentro das cidades, estamos falando da economia urbana. E como já ficou bem claro por todas essas apresentações aí, né, que a gente viu através do Google Maps, esse uso do espaço urbano é totalmente desigual, né, ou não uniforme, né, como já ficou bem claro. Muito bem. Nesse sentido, então, essa ciência que a gente está estudando, economia regional urbana, qual que é o seu objeto de estudo? Eu vou colocar aqui, vou falar sobre 7 pontos de maneira relativamente rápida, mas coisas que a gente veremos aí ao longo desse curso. Por exemplo, um objeto de estudo importantíssimo é a questão da localização, certo? Por quê? Porque é a incorporação da dimensão espaço na atividade econômica. Né? Onde que as atividades econômicas, atividades produtivas, por exemplo, se localizam? Né? E o que faz com que elas se localizem e, portanto, acabe determinando uma espécie de distribuição espacial? Porque é isso. Se eu me localizo aqui e localizo um porto aqui, então o porto vai estar fixo, né? Vai fazer, e na outra cidade provavelmente não vai ter o porto, porque já tem ali na primeira cidade. Então, isso dá uma distribuição espacial, na qual o porto, por exemplo, pensando na região metropolitana da Baixada Santista, que tem 9 cidades, que vai desde Bertioga até Itanhaém, só temos um porto que ficou, no fim das contas, que foi o Porto de Santos / Guarujá, que a gente convenciona chamar de Santos, Porto de Santos, mas é localizado em 2 cidades. Né? Então, esse porto está localizado, e aí ele dá uma distribuição espacial bem específica por causa dessa localização. Tá? Então, entender a localização da atividade econômica. E eu diria mais, a localização das pessoas também, e a atividade de localização dos vários serviços específicos, né, vão dar essa distribuição aqui do que a gente está falando. Então, é importante pensar em localização. Essa localização, essas atividades, elas mudam ao longo do tempo. Por exemplo, de repente, 1800, o Porto de Santos era praticamente nada. Depois, com a independência e com a intensificação da produção de café, aliás, essa produção de café nasceu primeiro no estado do Rio de Janeiro, na região oeste do estado, tipo Vassouras, Barra Mansa, ali na divisa, perto da divisa com o estado de São Paulo. E depois o café foi migrando, ele foi para o Vale do Paraíba, Taubaté, Guaratinguetá, ali tinha café, gente. E o café continuou migrando para o oeste, foi parar em Campinas, Amparo, depois subiu para Ribeirão Preto, ou seja, mesmo o café foi mudando. E se essa mudança, ou seja, atividades econômicas, elas também mudam no tempo, elas crescem. Então tem essa outra questão, outro objeto de estudo importantíssimo nessa disciplina, que é a questão do crescimento regional.
que faz que umas regiões cresçam ou deixem de crescer, né? Crescimento negativo, no caso, tá certo? Então, essa é uma outra questão importantíssima. Só essas duas primeiras questões vão levar aí umas boas aulas aí, várias semanas, tá? E depois, se é importante entender a localização das atividades e por que as regiões crescem, né, como é que eu posso medir isso? Tá? No olho não vai, né? Então eu preciso de métodos, assim como existem métodos na administração de empresas ou na economia, né? Um principal método que é usado na economia é o chamado econometria, certo? Estatística econômica e econometria, que vocês viram aí ao longo do curso, são métodos econômicos. Pois bem, aqui na análise regional a gente também tem métodos para ajudar a entender a localização, mostrar a localização e a mudança do crescimento econômico das regiões, tá? E, enfim, usando esses métodos, a gente vai poder falar, olha, puxa, o Porto de Santos, é verdade, ele cresceu e tal, mas ultimamente ele tem perdido carga. Mudanças na infraestrutura na região norte estão fazendo com que agora uma boa parte da soja que é produzida no norte do Mato Grosso, aliás, no Mato Grosso como um todo, naquela região norte do Mato Grosso do Sul, até Goiás, Tocantins, Bahia, sul do Maranhão, sul do Piauí, toda essa soja agora está com uma boa parte dela está saindo por portos da região norte, porque antes não tinha essa infraestrutura e agora tem. Então, essa carga deixa de ir para Santos. Então, olha só, o Porto de Santos, ele ainda é o maior, mas a carga de soja já está diminuindo, já está indo por outras partes. Então, o que isso quer dizer? O que isso implica? Ou seja, essa mudança, né, da distribuição espacial dessa atividade econômica, portuária no caso, o que isso implica para os moradores de Santos? Será que o governo daqui do município de Santos pode fazer alguma coisa sobre isso? Ou o governo de São Paulo, ou o governo do Brasil? Ou seja, política pública, né? Ações, o que pode ser feito para a gente tentar influenciar de alguma maneira essa tal distribuição espacial que a gente entendeu nas aulas anteriores, como que se deu, né? Então, é a ideia do planejamento do desenvolvimento regional. Então, todos esses 4 pontos a gente quer ver aqui ao longo dessas 15 semanas, certo? E essas 3 questões aí relacionadas às anteriores, mas agora mais no ambiente urbano. Aqui eu escrevi errado, aqui, economia regional e urbana, tá? Então, a questão todas essas decisões locacionais que a gente está falando, que influencia a economia, que é o nosso assunto aqui, nós economistas, né, que estamos fazendo esse curso de Ciências Econômicas na Unifesp, essas decisões, elas afetam a cidade. Então, pensa bem, e isso aconteceu muito, por exemplo, lá no norte do Mato Grosso, de novo. A soja começou a crescer tanto, começou a afetar as cidades do norte do Mato Grosso, certo? Porque começou a chegar gente, começou a ter crescimento econômico, começou a ter problemas que antes as cidades não tinham, que então começam a ter por conta de tanta gente. Então, a formação da cidade também é afetada por decisões locacionais das pessoas e das empresas, né? E por ações de governo. Então, nesse sentido, o que pode ser feito, né? Quais são as políticas urbanas, em outras palavras, que podem ser feitas? Que, aliás, é o que está escrito aqui no ponto 3, né? Como promover políticas urbanas, que essas cidades que estão mudando, crescendo umas, diminuindo outras, mas estão mudando, como que elas podem, né, mudar de uma maneira o melhor possível. Até porque algumas dessas mudanças são ruins, né? Quando as cidades crescem, começa a ter poluição, começa a ter trânsito, começa a ter criminalidade, começa a ter alta no preço dos insumos, comida fica mais cara, imóveis ficam mais caros, né? Então, como planejar isso para lidar com essas externalidades negativas que acontecem quando as cidades vão crescendo? Então, é isso. Tanto do lado da economia regional quanto da economia urbana, tem todos esses objetos de estudos. Espero que vocês se interessem por um desses pontos aí e
possam eventualmente até, além de fazer essa apresentação final do curso, possam se interessar alguns de vocês e desenvolver monografias interessantes sobre esses temas, porque, como vocês estão vendo, tem muitos objetos de estudos interessantes nessa disciplina, né? Fica aí a dica. Bom, um ponto até agora? Alguma questão, pessoal? Vamos continuando? Então, parece óbvio agora, depois de falar tanto sobre a importância do papel do espaço, que olha o que aconteceu ao longo dos anos e justo no nosso quintal, no quintal dos economistas. Esses benditos economistas, principalmente os economistas neoclássicos, né? Eles simplesmente ignoraram a dimensão espaço. Né? Tem vários motivos por conta disso. Por que eles ignoraram? Tá tudo escrito aí no slide, nesse slide aí, e depois na apostila, dê uma olhada com calma. Mas, basicamente, a ideia é a seguinte. Vamos pensar em micro. A empresa ela tenta maximizar o uso dos insumos, né? Pagar o menor preço possível, ou seja, minimizando os custos, e dado que eu vou produzir tanto, né? Aí você calcula isso em micro, condições de primeira ordem, beleza, não, vai dar tanto de insumo, tanto de produção. Onde essa empresa que maximiza o lucro e minimiza o custo, onde que ela está fazendo isso? A microeconomia não fala. A microeconomia neoclássica não fala para nós. Ou seja, tudo isso que vocês viram em micro 1 e micro 2, aquilo lá é espacial. Ela não é, ela é temporal. Você faz uma minimiza os custos, maximiza o lucro no tempo, beleza? Só que aonde? Não sei, flutuando no espaço. Então, a empresa maximiza o lucro onde? Lá naquela cidadezinha lá da Argélia que a gente viu. Opa, mas aquela cidade da Argélia não é no meio do deserto? Como que eu vou conseguir insumo ali? Como que eu consegui produzir e vender para os clientes? Viu só como a dimensão espacial é importante? Mas o ponto é isso, a tal teoria neoclássica da microeconomia não conseguia lidar com a variável espaço. Né? Modelos de equilíbrio geral, que lindo, maravilhoso. Seja, mesmo modelos de equilíbrio parcial são lindos, só que eles não levam em conta o espaço. Tá? Então, aí é isso. Mais recentemente, bem mais recentemente, para dizer a verdade, muito recentemente, tipo 1991, tá bom para vocês? É que um economista neoclássico chamado Paul Krugman começa a desenvolver, ele já vinha enxergando isso antes, tá? Mas ele começa a enxergar que, e ele é neoclássico, né? Totalmente, ou seja, modelos matemáticos para maximizar lucro, minimizar custo, só que levar em conta a variável espaço, porque o mainstream da economia até então ignorava, né? Não colocava custo de transporte, não verificava, não colocava o espaço como uma variável importante na decisão das empresas. Ou seja, as empresas compram fatores, tudo bem, elas produzem, vendem nos mercados, tudo bem, só que onde elas se localizam? Né? Essa decisão é super importante, porque essa decisão afeta todos os custos e os lucros, portanto, aquela tais decisão de maximização de lucro e minimização de custo. Tá certo? Então, Paul Krugman, em 91, num texto, né, começa a desenvolver isso, e em 1999 fica pronto o trabalho da economia, chama Economia Espacial. Krugman, Fujita e Venables desenvolvem uma teoria econômica que inclui a variável espaço do ponto de vista do mainstream. Mas você vai falar assim, então só começaram a pensar nisso nos anos 90, em 99? Não, o mainstream, que são os economistas clássicos e neoclássicos, neoclássicos, só incorporaram a dimensão espaço a partir de 99, nesse livro. Mas já vinham outros economistas percebendo
pelo menos desde o início do século XX, que o espaço, percebendo o óbvio, que o espaço é importante. Tá? Então, aí, inclusive, um dos modelos que o Krugman usa é um modelo de 57, do Myrdal, a teoria da causalidade, né? do Myrdal, de 1957. Então, eles vão reconhecendo isso. Então, o que eu quero dizer para vocês, basicamente, é isso, é que, durante muito tempo, mesmo na nossa economia, na nossa profissão, que é, né, ciências econômicas, teve bastante gente aí que não ligou para a variável espaço, apesar da obviedade, né, da importância dessa variável. Beleza? Vamos passar agora para algumas definições. Definição de região e a definição de espaço. Tá? Vamos tentar ver e perceber que existe mais de uma definição para isso, certo? Então, e a gente acaba confundindo, misturando uma com a outra. Então, seria bom aqui passar um tempinho, agora que é a primeira aula, né? E tentar entender essas definições aí. Por exemplo, região, né? Nada mais é do que uma área, uma região, né? Para a gente é tão óbvio que é uma região, né? Mas é uma área no espaço. Veja aqui, subespaço geográfico dentro de um território nacional. Então, pensam num país como o Brasil. Então, a cidade de Santos, ela é um subespaço geográfico. Nesse sentido, ela é uma região. Mas a região metropolitana da Baixada Santista, que tem 9 municípios, sendo Santos um deles, também é um subespaço geográfico do território nacional. Então, nesse sentido, ela também é considerada uma região, né? Tá. E o que mais? E aqui o meu prédio, aqui onde eu moro, será que eu posso considerar isso uma região? Teoricamente, sim, porque ele é um outro subespaço do território nacional. Mas, para você definir como região, esse subespaço tem que ter algum tipo de que você possa fazer alguma descrição ou alguma análise sobre os atributos dessa região. Tá? Então, vai pouco se interessar, muita gente aí vai pouco se interessar sobre a rua Avenida dos Bancários, número 130, porque é uma região, mas quem se importa com essa Avenida dos Bancários, número 130? Né? Agora, sobre a cidade de Santos, sim, a gente pode falar várias coisas. Pode falar sobre, sei lá, emprego na cidade, a gente pode falar sobre o PIB da cidade, serviços, indicadores sociais, uma série de coisas, né? Então, o ponto que a região é um subespaço geográfico de um país, né, de um território nacional, mas que você possa fazer algum tipo de análise sobre os atributos daquele subespaço, com o objetivo de gestão e formulação de políticas públicas. Tá? Então, Santos é um recorte regional válido, e Campinas também, e São Paulo também, e micro-região do Oeste Paulista também né, né, importante é que esses subespaços, a gente possa falar alguma coisa sobre políticas públicas, né, formulação ou gestão de políticas públicas daquela região. Então, nesse sentido, dá uma olhada aqui, o que eu fiz. Eu peguei algumas regiões, alguns recortes de região. Estado de São Paulo, macro-região. Macro-região, o que eu quero dizer aqui é Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Lembra da geografia da escola? Tinha 5 regiões no Brasil? Então, é o que eu chamo de macro-região. Região metropolitana de São Paulo. Inclui 39 municípios. Município é uma entidade, né, também, uma região também. Por exemplo, município de São Paulo. Aí, dentro de um município, de uma cidade, aí você vai ter, por exemplo, as zonas. Zona Norte, Zona Oeste, Zona Sul, Zona Leste, Zona Sudoeste. Aqui em Santos tem a Zona Noroeste. Né? Mas, assim, e aqui eu pararia por aqui, em termos de regiões. Em tese, um bairro também é uma região, porque eu também posso fazer essas análises sobre o bairro. Agora, avenida ou rua já começa a ficar um recorte muito... começa a sair um pouco dessa definição aqui de região, tá? O importante é que a gente sempre pensa que as regiões ela têm fronteiras, tá? Ou seja, ela é delimitada, tá?
Santos tem como fronteira a oeste São Vicente, ao sul o mar, a leste Guarujá, a norte Bertioga e Cubatão. Pronto. Tem que ter suas fronteiras bem delimitadas, tá? Então, isso é vamos dizer, uma definição de região que sirva para a gente. Mas não é a única, tem várias definições de região. Por quê? Por conta dos recortes subnacionais diferentes. Então, eu falei para vocês das 5 regiões, ao norte aqui, ao nordeste aqui, ao centro-oeste aqui, sudeste, sul, são as 5 macro-regiões. Mas a gente também tem 74 regiões metropolitanas. Assim como agora há pouco eu falei, no entorno da cidade de São Paulo, você tem uma série de cidades que formam uma região metropolitana, em tese nós temos aí 74 espalhados por São Paulo. Tem outro recorte, a mesorregião. A mesorregião é alguma coisa menor que um estado e maior que uma região metropolitana. A microrregião também. Ela é maior que um município e mais ou menos parecida com a região metropolitana, mas ela é menor do que a mesorregião. Tá? E aí tem o município, que são as cidades. Nesse sentido, o Brasil tem, olha só, 5.570 municípios, 558 micro-regiões, 137 mesorregiões, 74 regiões metropolitanas. Quem que inventou esses recortes aqui? Um tal de um IBGE, que vocês já devem ter ouvido falar muitas vezes. É isso aí, são para fins de classificação, análise de políticas públicas do Brasil, o IBGE inventou esses recortes. Esses 4 aqui que vocês estão vendo, que talvez alguns de vocês já conhecessem, a região metropolitana e município, com certeza. Micro-região e mesorregião, talvez vocês não conhecessem. E tem também o estado, né, 26 estados mais o Distrito Federal, total de 27 estados, e as 5 macro-regiões, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Então, é isso. Nós temos aí várias divisões regionais. Ninguém inventou, né, isso daqui do nada. É definição do IBGE. Então, aqui, ó, fonte IBGE. Certo? Então, podemos usar essas regiões. Tem o estado de São Paulo, em particular, tem uma classificação específica dele, tá? Região administrativa e região de governo. Região de governo não estou mostrando aqui, tá? É um recorte menor do que a região administrativa, mas o estado de São Paulo, aqui, Fundação SEAD, que é a fundação que pesquisa dados e analisa, né, que ele faz parte do governo do estado de São Paulo, a Fundação SEAD, ela tem as suas 15 RAs, 15 regiões administrativas. Então, elas aqui mostradas para vocês, aí, desde Registro, Santos, São Paulo, São José, Sorocaba, Campinas, Marília, Bauru, região central, que é onde fica Araraquara e São Carlos, Ribeirão Preto, Francana, Barreto, São José do Rio Preto, Araçatuba e Presidente Prudente. Tá? Então, são 15 RAs, e São Paulo tem 645 municípios. Beleza? Então, falamos de região. Vamos falar mais um pouquinho ainda de região, a região metropolitana de São Paulo. Esse número 1 aqui é o município de São Paulo. Você já viu esse mapa, com esse narigudo aqui, né? Essa zona leste que sai aqui. São Paulo ela é compridinha assim e tem um narigão aqui para o lado leste. E tem um sul aqui bem comprido, aqui é o centro. A zona oeste de São Paulo ela é meio curta, né? Logo que já tem esses outros municípios. 25 é Osasco, número 7 aqui é Carapicuíba e assim por diante. Tá? Então, esses 39 municípios que vocês estão vendo aí fazem parte da região metropolitana de São Paulo, que é uma daquelas 74 que eu falei. Tá? Então, olha, gente, o BGE, até a Fundação SEAD, tem esses recortes aí de região. Então, não falta recorte de região, tá? Dependendo desses recortes de região, eu vou poder obter dados e aí fazer análises de políticas públicas usando esses dados. Perfeito? E aí, como se não bastasse tudo isso de região, ainda tem uma discussão aí que é
o que é uma região homogênea e o que é uma região funcional. Uma região homogênea é aquela região que ela tem alguma coisa dentro dela que é uniforme, que pertencem a todo mundo. Por exemplo, qual é a região homogênea da soja? O famoso cinturão da soja. Ou seja, são estados que produzem bastante soja, tem essa base exportadora única aí. E interessante é que começou, não tem o Rio Grande do Sul aqui na lista, né? Mas começou justamente no Rio Grande do Sul e depois Pará, e depois expandiu para o Centro-Oeste, para os estados do Mato Grosso do Sul e Goiás. E mais recentemente, bem recentemente, diga-se passagem, se expandiu para o Tocantins e partes da Bahia, Maranhão e Piauí. Esses 3 estados, como vocês sabem, são do Nordeste, né? Então, tem produção de soja no oeste da Bahia e no sul do Maranhão do Piauí. Então, uma região homogênea é aquilo que, no caso, a região da soja, né? Esses estados aqui foram agrupados nessa região da soja, embora, inclusive, não seja o estado inteiro. De novo, a Bahia, só a parte oeste da Bahia que tem soja. No Maranhão e o Piauí são mais o sul daqueles estados, tá bom? Bom, e uma região funcional? Região funcional, ela tem ligações entre si, ligações horizontais e verticais e complementares. Todo mundo sabe que é uma ligação vertical, né? Quando a gente em micro falava em ligação vertical, é ligação para cima, para frente ou para trás. Para frente com os clientes e para trás com os fornecedores. Então, é mais ou menos isso, tá? Quer ver? Já volto ali naquele slide. Uma relação vertical, isso que eu acabei de falar. Você tem relação para frente com compradores, com clientes, e relação para trás com fornecedores. Então, voltando um pouco, o slide, às vezes, as regiões ela tem essas ligações entre si que fazem com que ela seja uma região funcional, uma região com a mesma cara. Por exemplo, a região metropolitana de São Paulo e a região metropolitana da Baixada Santista, elas são uma região funcional num ponto, que a Baixada Santista, com algumas funções, complementam a região metropolitana de São Paulo. Por exemplo, São Paulo tem aí as represas, você pode até andar de veleiro na represa, nadar, enfim, utilizar como lazer. Só que o turismo mesmo, a região de praias, não está aqui em São Paulo, está na região metropolitana da Bahia, da Baixada Santista. Então, nesse sentido, tem essa ligação para frente aqui, né? As pessoas da RMSP vêm fazer turismo na RMBS. E como vem, viu? Todo fim de semana, cada vez mais. No verão, nem se fala. O que mais? Porto. São Paulo não tem porto. Onde está o Porto de São Paulo? Na região metropolitana da Baixada Santista. Então, ligações verticais, horizontais e complementares definem essas regiões funcionais. O que é uma ligação horizontal? É entre empresas do mesmo setor, tá certo? Empresas do mesmo setor. Quanto a vertical é ligação com o consumidor e com fornecedor, relação horizontal, vocês lembram de micro, é relação dentro do mesmo setor. Aí, você pode também ter voltando no slide, você também pode ter essa região funcional de empresas do mesmo setor em mais de uma região. Aí eu diria, por exemplo, dentro da RMSP e da RMC, que é de Campinas, você tem concorrentes aí ligando e comprando os mesmos insumos, mas são concorrentes. Por exemplo, tem produção de automóvel em São Bernardo e São Caetano e tem produção de automóvel na região metropolitana de Campinas, né? Em que cidades? Indaiatuba, Sumaré, mesmo Campinas, fábrica de ônibus. Então, as ligações elas podem ser horizontais também, certo? E as complementares são as ligações de economias de escala, tá? São fornecedores de bens complementares. Então, o que eu quero dizer é que região homogênea, deu para entender, né? E região funcional é aquela região expandida que você considera essas ligações. Então, tá vendo? O que não falta é definição de região, né? E espaço? Putz, espaço tem mais aí 2 conjuntos
de definição de espaço que eu vou mostrar para vocês. A primeira é a noção de que você pode ter o espaço geográfico, o espaço matemático e o espaço econômico. E essas três definições de espaço, eles são ligadas. Por exemplo, um espaço geográfico, de acordo com Souza, né, Nail Souza, ele diz que para ele, o espaço geográfico é um espaço natural. Tá? Então, eu olho para fora e vejo, por exemplo, que o solo é de terra roxa, né? Aquele solo próprio para a produção de café, ou montanhas, montanhoso, ou cheio de pedra, ou o clima, né? Que nem aqui, que nem no litoral, chove pra caramba, e tende a ser mais quente do que na capital. Enfim, diferenças do espaço natural. Esse seria o tal do espaço geográfico. Já o espaço matemático é as ligações que existem entre os setores de compra e venda de insumo-produto. Então, por exemplo, no espaço matemático de São Bernardo, São Caetano e Santo André, você vai ter aí fornecedores de pneus em Santo André fornecendo tais pneus para empresas tanto em São Caetano, no caso GM, quanto em São Bernardo, no caso a Volkswagen. Então, tem uma relação técnica aí de insumo-produto, tanto para frente quanto para trás. Para trás, insumos, para frente, consumidores, certo? Então, isso é um espaço matemático. E o espaço econômico é quando você junta as duas coisas. Tá? Então, quando eu pego um espaço matemático, que é uma mera ligação de matriz de insumo-produto, e eu jogo no espaço geográfico, jogo em São Caetano, Santo André e São Bernardo, igual esse exemplo que eu dei, agora você vai ter um espaço econômico. Tá? Aqui eu dei um outro exemplo ainda. Aqui eu foquei na GM. A GM, qual é o espaço geográfico dela? Bom, ela tem uma fábrica em São Caetano do Sul, tem uma fábrica em São José dos Campos. Ela compra vários insumos, tanto numa região quanto na outra, produz os automóveis, tem uma matriz em São Paulo. Aliás, o que eu esqueci aqui foi a fábrica que eles têm lá no Rio Grande do Sul. Eles têm uma fábrica no Rio Grande do Sul também. E utilizam o porto de Santos para exportar. Então, olha como o espaço geográfico da GM é grande, gente. Ele se expande, né, por todos esses espaços geográficos aí, e através dessas ligações matemáticas, ela forma um espaço econômico grande. Tá certo? Então, tem essas definições de espaço que eu queria mostrar para vocês, que é bem diferente de região, hein? Tá bom? E, finalmente, com relação a esse ponto da questão do espaço, segundo a Roberta Capello, né, 2016, o livro de Economia Regional, Regional Economics, ainda você pode definir espaço de 4 maneiras. Tá? Isso aqui eu vou passar mais ou menos rápido, mas é só pensar, e isso daí a gente detalha lá na apostila, no livro, mas a ideia do espaço físico métrico é o espaço geográfico. Isso que eu falei agora há pouco. Tá? Volto um slide um pouquinho. Esse negócio da GM aqui, o espaço geográfico da GM é o espaço físico métrico. Tá? Quando eu falo da fábrica de São Caetano, da fábrica de São José dos Campos, da fábrica do Rio Grande, né, da matriz em São Paulo e do Porto de Santos que eles usam, é o espaço puro, espaço geográfico puro. Ou seja, o que é importante nesse conceito de espaço? A distância, o custo de transporte. Está certo? Então, o custo de transporte é o que define aí, porque, lógico, custa, né, fazer todas essas atividades. Você produzir, você comprar peças na região do ABC, produzir em São Caetano, exportar pelo Porto de Santos, você tem todos uns custos de transporte envolvidos com todas essas atividades que eu acabei de falar. Então, o espaço físico métrico é um modo de você ver espaço importante. O espaço uniforme abstrato, geralmente a gente usa
para fazer análises que nem essas que vocês vão fazer no fim do semestre. Por quê? Porque eu estou achando, quando eu faço essas análises, eu falo que o espaço ele é uniforme. Quer ver? Ó, PIB de São Paulo é 10 milhões, 10 bilhões, 70 milhões de reais. Tá, o PIB de São Paulo é 70 bilhões de reais. Olha o que eu estou fazendo. Eu estou pensando no mapinha de São Paulo, bonitinho, uniforme, com o PIB uniformemente distribuído pelo Estado, esses 70 bilhões aí. Verdade? Mentira. Esses 70 bilhões de São Paulo, tá? Quando eu uso esse conceito uniforme abstrato, eu estou pensando, ó, São Paulo é uma coisa só. Ele tem... Então, os dados de São Paulo sintetizam a região. O PIB de São Paulo, 70 bilhões, está sintetizando a região. Só que, pensa bem, desses 70 bilhões, quanto que é efetivamente produzido no Vale do Ribeira? O Vale do Ribeira é o sul de São Paulo, quando você sai da cidade de São Paulo e vai para o Paraná. Tá? Toda essa região sul do estado de São Paulo. Muito pouco, né? A maior parte do PIB de São Paulo ele é produzido na região metropolitana de São Paulo, na de Campinas, na de Guarulhos indo até São José dos Campos, na de Sorocaba, Campinas já falei, e Ribeirão, talvez São José do Rio Preto. É a maior parte. Então, esse espaço uniforme, ele só serve para você escrever uma região, mas o espaço ele é diversificado, na verdade. Por quê? Porque em cada local, os efeitos, né, de crescimento regional, eles são endógenos, eles são de dentro da região e são diferentes uns dos outros. Tá? Então, a economia de São José tem fatores que fazem com que ela seja mais dinâmica do que a do Vale do Ribeira. Por exemplo, a presença do ITA, da Universidade ITA, atrai alunos, atrai mão de obra extremamente qualificada para trabalhar nas empresas da região. Então, tem essa outra definição, que eu vejo que o espaço ele é diverso ao longo do... Né? Ele não é uniforme. E, finalmente, o espaço diversificado estilizado é a mesma ideia do diversificado, só que é utilizando matemática na sua modelagem. Eu pego isso daqui, esse espaço diversificado, e uso, por exemplo, retornos crescentes de escala para modelar a ideia de economia de aglomeração. Não assuste com isso, nós vamos falar sobre isso lá na frente, tá? Com mais detalhes. Mas é só para dizer que esses 4 modos de definições de espaço são diferentes e têm a ver com as teorias. Por exemplo, as teorias dos anos 50 usavam a ideia do espaço físico-métrico. Tá? Já as teorias dos anos 50, algumas dos anos 70, já usam a ideia do espaço uniforme. Só mais recentemente que as teorias dos anos 80, 90 até hoje, que usaram esses conceitos de espaço diversificado, né? Ou seja, existem coisas dentro do espaço, em pontos diferentes, que fazem com que o crescimento seja diferente em pontos diferentes das regiões. Tá? Tudo isso a gente vai ver. Tá? Eu só queria mostrar para vocês que existem definições de espaço diferentes. Beleza. Muito bem. Vamos passar agora para os últimos pontos, e a gente está chegando ao final da aula. São quase 9, daqui a mais uns poucos minutos a gente finaliza. E eu queria passar para você. Oi. Alô. Eu falo que é cedo ainda, professor. Cedo? Ah, tá. Então a gente fica até meia-noite, não tem problema. Bora, professor. Vamos que vamos. Rapidinho, vamos finalizar isso daqui. Hoje a aula é um pouco mais curta, mas eu queria dizer para vocês, esses últimos slides aqui, só colocar como exemplos questões de interesse relacionadas àquelas questões que eu já até mostrei quando eu defini economia regional e economia urbana, questões de interesse que a gente pode tentar responder com essa disciplina economia urbana, regional e urbana. Por exemplo, por que e onde se localizam indústrias de aviões, indústria de mineração, serviços, os serviços, né, de varejo, de conserto de sapato, farmácias, supermercados, shopping centers, né, e tudo essa do shopping center, da farmácia, já é essa questão 3, localização do varejo.
tá? Os vários setores do varejo se localizam diferente das indústrias, tá? Tem um padrão diferente, a gente vai ver isso. Pessoas, localização residencial, né? E aí tem explicações, né, também para a localização das pessoas. Região, por que uma região cresce ou deixa de crescer ou perde investimentos, perdem empregos, perdem PIB? Quais fatores explicam isso? Especialização produtiva. Por exemplo, a minha região aqui especializada em produção, em serviços de transporte, portuário, no caso. Ela também tem serviços de turismo e um pouco de produção industrial no polo petroquímico de Cubatão e um pouco menos aço, né, agora que a empresa está fechando. Então, como é que eu faço para mostrar a especialização de uma região? Por exemplo, a região da Baixada Santista ou o município de Santos, né, o recorte regional que eu fizer. Como medir isso? Como mostrar difusão espacial dos valores de uma variável? Né? Por exemplo, emprego. Né? Vocês vão ver que emprego eles tendem a se aglomerar em alguns lugares, em algumas regiões, e mais, às vezes eles até se espalham, entre aspas, ou difundem pelo espaço. Tá? Então, o fato de ter um volume de emprego alto em São Paulo, isso pode se espalhar e beneficiar os municípios vizinhos. Então, por exemplo, se eu quiser, eu posso morar em Carapicuíba ou em Barueri e trabalhar em São Paulo. Tá? Então, por quê? Então, é isso, é a difusão espacial do emprego que permite eu fazer isso. Agora, essa difusão, ela tem limite no espaço, né? Por exemplo, mais difícil eu morar em Presidente Prudente e trabalhar em São Paulo, porque aí a difusão espacial teria que se, né, difundir muito. Então, mostrar essa distribuição é a tarefa lá da análise exploratória de dados espaciais. Como avaliar o impacto do aumento das exportações na economia de uma região? Então, matriz insumo-produto e modelos de equilíbrio geral computável respondem essa pergunta aqui. Como obter dados para avaliar a economia da região? Vocês vão ver isso. Né? Uma das nossas primeiras tarefas aí, obter dados. Né? Entender a evolução histórica da economia de uma região. Aí já é uma questão mais de formação. Como nem a gente tem FEB, Formação Econômica do Brasil, a gente também tem formação econômica das regiões, certo? Regional, para qualquer país, e no nosso caso aqui a gente avalia para o caso brasileiro também. Para quem se interessa por esse tema, tem uns ótimos livros também. E, finalmente, como planejar o crescimento econômico de uma região. Não só avaliar o crescimento, mas também planejar. Então, pensar em medidas, em um plano de desenvolvimento urbano regional, né, que elabore objetivos, estratégias e projetos que vão tentar fazer com que, né, o crescimento econômico naquela região ocorra. Tá? Então, olha aí, tem questão de interesse não falta aqui, né, na economia regional urbana. Para fechar a nossa discussão, eu só vou apontar uma coisa que eu tinha que falar na aula 1, que essas 3 variáveis aí que vocês estão vendo vão aparecer 1 bilhão de vezes ao longo do semestre. Bilhões de vezes ao longo dessa disciplina. Variável custo de transporte é importante. Dotação de fatores é importante. Economia de escala é importante. Os 3 conceitos. Custo de transporte, pelo óbvio, né? Nós vamos ver em alguns modelos aí que quanto menor o custo de transporte, mais fácil é para você poder escolher a sua localização e o custo, e isso também afeta a concentração e desconcentração das empresas. A gente vai ver então que é uma variável super importante. Mas também dotação de fatores. E aqui eu falo não só fatores naturais, como eu escrevi aqui, né, que de fato existe uma distribuição desigual desses recursos,
mas os fatores de um modo mais amplo, definido de uma maneira mais ampla. Não só capital e trabalho, né? Aquela de micro 1, capital e trabalho são os fatores que eu tenho. Só que esses fatores aí você tem aí, você pode, por exemplo, o trabalho ele pode ser qualificado ou não, né? Você pode ter aí fatores naturais, mas também outros tipos de fatores, por exemplo, infraestrutura. Presença de infraestrutura é um fator de produção diferente dos outros, tá? Então, infraestrutura portuária, aeroportuária, infraestrutura ferroviária, infraestrutura de aviação, né? Aeroportuária, ou mesmo infraestrutura de estradas, de ruas, luz, né? Tecnologia de informação. Então, dotação de fatores no sentido mais amplo. Tá? Isso daí, tem uns autores que falam até que o capital ele tem várias dimensões, e o capital ele é territorial. No cada território vai ter um conjunto diferente de fatores, tá? Inclusive capital natural, capital histórico, enfim, a gente vai falar sobre isso depois, mas dotação de fatores, nesse modo mais amplo de ver, ele é uma variável super importante. E, finalmente, a ideia de economia de escala. Economia de escala, micro 1, introdução à economia, aliás, né? Esse conceito. Ou seja, concentrado, né, junto, você consegue poupar custos do que se estivesse espalhado. Então, também a gente vai ver aí economias de escala, essa definição aí, de maneira mais ampla, mas essas três variáveis aí explicam muita coisa, né? Então, aquela história, né? Se eu precisasse resumir todo o curso em um slide, óbvio que não dá para fazer, mas dá para, pelo menos, apontar três variáveis bastante importantes na economia regional urbana, tá? Que vão aparecer direto aí. E vamos finalizar aqui com esse slide apontando só alguns dos sites, dos milhares de sites que a gente vai visitar para conseguir as várias bases de dados, tá? Inclusive alguns aí que eu não mencionei todos, mas enfim, os IBGE, o censo, claro, com as contas regionais, claro, o Sidra, né? E o IBGE, parte de cidades. Alguns desses vocês podem até já ter utilizado em outras disciplinas, mas agora a gente vai pegar com o recorte, com a visão do regional, né? Emprego, nós temos uma ótima base de dados do Ministério do Trabalho, emprego, que é o RAIS-CAGED, IPEA-DATA, que é um sumário de outras bases de dados, né? E as bases de dados estaduais, como a Fundação SEAD, do Estado de São Paulo, e a Fundação João Pinheiro de Minas Gerais. Mas aí tem os outros estados também, alguns deles têm também bases de dados próprias. Enfim, isso daí. Aqui a gente termina, então, esse panorama sobre economia regional e urbana. Vou parar a apresentação agora, espero aí que vocês tenham gostado. Também vou interromper a gravação, terminar a gravação para a aula de hoje.